Olá, boa noite. Estamos de volta então para gravar a 15ª parte do meu audiobook A Alegria é Divina. E vamos direto então para o capítulo Orfeu e Consuelo. Depois de uma noite longa e estressante, finalmente poderíamos ir até um posto de gasolina encher o tanque da Clotilde. Eu estava cansado, caindo de sono, mas nem em pensamento eu queria ficar mais um minuto naquele lugar. Então, já que Pedro estava tão bem para me fazer carregá-lo nas costas, entreguei o volante para ele e fui me deitar lá atrás, com Ginny Simons e as cabritas servindo de companhia. Antes de partirmos, porém, o dono da barbearia apareceu pedindo uma carona até sua cidade, que ficava no nosso caminho. Ele entrou e se sentou do lado de Pedro e logo começou a puxar conversa. Ele era um sujeito falante, como todo barbeiro costuma ser. E eu, que pensava que teria um pouco de silêncio para dormir, acabei desistindo. E aqui entre nós, era impossível não prestar atenção nas histórias de um sujeito que tinha uma barbearia na zona. E não faltavam histórias engraçadas, como o caso de uma prostituta que adorava cantar ópera enquanto transava com os clientes, que ficou conhecida como a rapariga que uivava na cama. Mas por que ele tinha uma barbearia na zona? Bem, era um lugar com boa freguesia, porque muitos frequentadores dos cabarés gostavam de fazer a barba para impressionar as garotas. Era estranho, mas apesar de serem pagas pelo sexo, muitos clientes ficavam animados com os elogios que recebiam das prostitutas. Enquanto falava, o barbeiro virou-se para mim, tentando localizar a minha posição. Ele estava usando óculos escuros de aros redondos e armação prateada. Parecia até um desses personagens antigos da década de 30, com cabelos penteados para trás, fixados com muito gel e um bigodinho bem fino. Achei estranho a sua atitude, até parecia que ele era cego. Mas isso seria impossível porque não existem barbeiros cegos. Mesmo assim, desconfiado, me levantei do meu banco e me aproximei para observá-lo melhor. Passei a mão a poucos centímetros de seus olhos, fiz careta e nada, ele continuou impassível. O senhor por acaso é cego? Perguntei assustado. E na maior naturalidade, ele respondeu que sim, que ele era cego. Mas como pode um cego ser barbeiro? Tudo bem, tem gente que curte esportes radicais, como pular de paraquedas e até nadar com tubarões, mas um cego com uma navalha fazendo sua barba já era adrenalina demais. Olhei para Pedro para ver a sua reação, mas ele continuava dirigindo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, só podia ser uma piada. No mínimo, eles combinaram pregar uma peça em mim. Só podia ser isso, não existe barbeiro cego. Ok, gente, eu estou morrendo de rir. Nossa, que engraçada essa piadinha que vocês estão contando. Não é piada, Rodrigo, Pedro respondeu. Veja como os olhos dele são brancos. O barbeiro então abaixou os olhos, deixando-os apoiados na ponta do nariz. Eram completamente brancos e ressecados, olhos medonhos, pareciam até ameixas secas, porém brancas como a neve. Espera aí, respirei fundo para controlar a aflição. O senhor faz a barba de que jeito? Pelo tato? E tem quem pague? Tem gente maluca suficiente para arriscar o pescoço com o senhor? Olha, eram tantas perguntas que ele, o barbeiro, achou melhor ir bem mais a fundo na sua explicação. Olha, seu Rodrigo, eu sempre fui cego. Nasci assim e sempre acreditei que jamais veria o rosto da mulher que eu tanto amei. Quando eu era um rapazinho, eu me arrumava todo, vestia minhas melhores roupas e ia para a pracinha da cidade. Eu queria namorar, queria conhecer as moças que todos diziam ser as mais lindas da região. Mas sempre voltava para casa do mesmo jeito, sem ninguém e sem nenhuma esperança. Então, já que era assim, com os meus 18 anos, como não tinha outro jeito, comecei a frequentar o Curral das Raparigas, que é como as pessoas daqui chamam aquele lugar onde vocês estavam. Antes, lá pelos anos de 1950, as garotas do cabaré eram as mais belas. Eram estrangeiras que vieram de longe, lá das Europas, fugidas de uma guerra que teve por aquelas bandas, sabe? E foi exatamente por uma delas que um dia eu me apaixonei.
Nessa hora, o barbeiro fez uma pausa para pensar no passado, respirou fundo e continuou. Todo mundo diz que puta não é para casar, mas eu me apaixonei por Consuelo, uma espanhola de rosto redondo, ancas largas e lábios de puro pecado. Seu Rodrigo, aquela mulher foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. E foi por ela que um dia eu pedi para Deus me ajudar, implorando que ele me desse a visão durante a noite, para que eu pudesse vê-la quando fosse ao cabaré. Eu não queria mais ser o ceguinho apaixonado. O que eu queria era ser um homem completo para poder passar a noite ao seu lado, ver o seu corpo perfeito enrolado nos lençóis, beijando aqueles lábios cheios de delicadezas. Até que um dia apareceu um sujeito muito estranho. Ele foi até minha casa um pouco antes de eu ir ao cabaré ver a minha Consuelo. E quando eu fui atender, ele empurrou a porta e entrou assim mesmo, de supetão, sem fazer nenhuma cerimônia. Seu Rodrigo era um sujeito ríspido, sem meias palavras, com uma voz forte, bem grave, que foi logo me perguntando sobre o meu pedido. Rapaz, mas como ele podia saber do meu pedido? E pela sua voz grave, bem grossa, na hora até pensei que era o capiroto que tinha vindo me procurar para uma espécie de pacto. Mas graças a Deus, ele não era o coisa ruim, não era o capiroto. Acredita que ele disse que tinha ouvido minhas preces, por isso estava ali? Pode parecer loucura, mas foi assim, desse jeitinho que tudo aconteceu. Então, ele perguntou se realmente era aquilo que eu queria, se o meu pedido era poder ver durante a noite. E na hora eu confirmei não uma, mas 3 vezes. Eu podia ter mudado meu pedido, podia ter pedido que ele recuperasse toda a minha visão, mas como eu não sabia o que dizer, eu só respondia sim para tudo o que ele me perguntava. Você quer sua visão quando anoitecer? É isso realmente que deseja? E eu só respondia sim, sim, sim. Foi aí que ele tocou meus olhos com os dedos e eu senti um calor entrando por eles. Então, aconteceu um milagre. A luz começou a tomar lugar das trevas. A primeira coisa que eu vi, acredita, foi um chão de cimento queimado, chão de vermelhão, desses que a gente passa cera só para ver brilhar. Depois vi a ponta de seus sapatos. Nunca vou me esquecer daqueles sapatos, bico fino, tão pretos, que reluziam. E ele estava usando meias amarelas, você acredita nisso? Sapato preto com meias amarelas. Era um sujeito realmente muito estranho. Então, eu esfreguei meus olhos para ter certeza de que não estava sonhando e depois olhei para cima, para ele. Seu Rodrigo, ele era o sujeito com a pele mais branca que farinha de trigo. E os olhos então? Eram imensos, do tamanho de 2 jabuticabas maduras, só que azuis. Mas eram de um azul que não se encontra em lugar nenhum da natureza. Parecia um azul de luz neon, só que elas vibravam, pulsavam em ondas circulares que iam e vinham. E os cabelos? Os cabelos eram curtinhos, tipo escovinha, no estilo militar. E eram bem brancos, branco, 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 como algodão aqueles cabelos. Só podia ser um anjo, seu Rodrigo. Perguntei se ele era um anjo, mas, como eu disse, ele era um sujeito ríspido, de poucas palavras, sem nenhum sinal de simpatia, entende? Ele apenas se virou e se foi pela porta que quase derrubou quando chegou. Mas eu sabia que ele era um anjo, sim, ele era um anjo de Deus que veio atender as minhas preces. Nessa hora, eu interrompi a sua narrativa. Quer dizer que o tal anjo fez exatamente o que você pediu ao pé da letra? Claro que ele estava envergonhado por não ter entendido que os anjos muitas vezes fazem exatamente o que pedimos. Segundo Pedro, as forças divinas eram práticas demais e respondiam às solicitações de maneira direta, por isso que nem sempre os pedidos eram atendidos da maneira que as pessoas esperavam. E foi assim que aconteceu comigo numa época em que eu andava tão estressado que um dia resolvi apelar para a ajuda divina. Senhor, ajudai-me a ter paciência. Olha, depois desse dia,
as coisas viraram um inferno. Caramba, Deus! Eu pedi paciência e o senhor me manda tudo que é Exu de terreiro falido para me ferrar, para me deixar mais irritado. Depois que contei esse fato para Pedro, ele balançou a cabeça negativamente, dizendo que eu tinha feito tudo errado. Como assim errado? Horas, pedi paciência porque eu estava naquela fase de achar que deveria ser um homem melhor. Sabe como é? Mesmo admitindo que muitas vezes eu era um cara meio escroto, às vezes me batia uma vontade de mudar, deixar de ser tão ruim, entende? Após me escutar, Pedro me explicou como as coisas funcionavam realmente. E acredite, fiquei de boca aberta quando descobri que o meu pedido foi o que acabou atraindo tantas confusões para a minha vida. Se antes eu brigava de vez em quando no trânsito, passei a brigar todos os dias, porque sempre tinha um velhinho de chapéu na minha frente dirigindo como uma tartaruga. E nos restaurantes, em vez de eu comer na maior tranquilidade, passei a ter todo tipo de dores de cabeça, com garçons que erravam meus pedidos, com comida que me serviam crua ou fria, com a merda do suco que vinha sem açúcar. Rodrigo, paciência se conquista pela prática, não pela vontade de ser paciente. Pedro tentava me explicar. E Deus nunca dará nada de mãos beijadas. Então, quando você pediu para ser mais calmo, o que Deus fez foi dar os instrumentos necessários para você praticar a paciência. Ora, como é que você vai aprender a nadar se não quer se molhar? E como é que você vai aprender a lidar com as pessoas sem ser posto à prova? Ok, você quer aprender a ser paciente? Então se prepara, porque Deus sempre irá mandar um monte de chatos até você aprender a se controlar. Mas isso me parece mais um castigo, Pedro. E qual a lógica em receber o contrário do que eu pedi? Você não recebeu o contrário, Rodrigo. Recebeu o que pediu. Se você queria ter paz de espírito, então seu pedido deveria ser outro. Deus, afasta de mim todas as pessoas chatas do mundo. Claro que ele jamais faria isso, ainda mais porque muitas pessoas foram atraídas por você, pela sua chatice e pela maneira explosiva com que pensava e reagia às situações cotidianas. Tá bom, Pedro, como eu deveria pedir então? Será que eu deveria pedir assim? Deus me ajuda a não ter ódio dessa gente burra e irritante? É assim que eu deveria pedir? Rodrigo, se você queria aprender a lidar com gente chata como você, o certo seria pedir sabedoria. Por exemplo, Deus, me dê sabedoria para aprender a ficar mais de boca fechada e usar o cérebro para não falar tantas asneiras, porque da mesma maneira que eu me irrito com as pessoas por achá-las tão chatas, com certeza muitas delas devem me achar irritante. Porém, deixando de lado a minha chatice, voltemos ao relato do barbeiro. Depois daquele encontro com o anjo, eu me preparei para o meu primeiro encontro com a imagem da minha amada. Escolhi minhas melhores roupas, terno de linho branco, gravata creme de pura seda, camisa cor de pérola e, é claro, o meu chapéu Panamá, e fui até o bordel de táxi. Subi correndo as escadas e é assim que eu a vi pela primeira vez, esperando por mim, no alto daquela escadaria do bordel, tudo o que eu tinha para lhe dizer simplesmente sumiu da minha cabeça. E sumiu porque quando a gente ama, não existem palavras ensaiadas, sai tudo do coração, em carreirinhas. Então, senhor Rodrigo, eu me ajoelhei diante de Consuelo e a pedi em casamento ali mesmo, naquele cabaré. Olha, nós não tivemos casamento em igreja, porque nenhum padre quis nos casar, mas nós vivemos juntos por 52 anos e tivemos 2 filhos maravilhosos que agora estão formados, morando um em Salvador e o outro no Rio de Janeiro. Consuelo me deixou já faz 5 anos. Foi para junto do Nosso Senhor, mas eu ainda amo demais aquela moreninha. Seu Rodrigo, só eu sei como é triste voltar para casa e não escutar mais a sua voz, não ser recebido por ela com beijo, não dançar com ela na sala como sempre fazíamos. Sabe, seu Rodrigo, toda vez quando eu chegava, ela me esperava com um vestido longo, ela se arrumava toda para mim, só para a gente dançar ao som de Glenn Miller, Nat King Cole, Frank Sinatra. Pedro parou a Clotilde na frente de sua casa.
Era uma casa simples e bem antiga, mas muito bem conservada, com janelas amplas, paredes brancas e rodeada por uma varanda. Tinha muros baixos, na altura do meu peito, e eles guardavam um jardim repleto de flores, roseiras, amoreiras, pitangueiras e um limoeiro carregado. Também havia um bebedouro para os passarinhos que vinham de longe matar a sede. Aquele era o jardim de Consuelo, e ele nunca se esquecia de cuidar dele, pois em cada planta, em cada rosa que ali florescia, havia um pouco dela. Foi então que me lembrei que não havia perguntado seu nome. Orfeu Lins, seu criado, ele se apresentou. E em seguida ele emendou: Orfeu, igual aquele que foi buscar sua amada no inferno. Orfeu, você nunca se sentiu frustrado por nunca ter visto a luz do dia? Eu perguntei. Não, seu Rodrigo. Todos os dias eu saía no fim da tarde para trabalhar na barbearia e ficava lá até às 11 horas da noite. Depois eu voltava correndo para casa e ficava com o Consuelo até os primeiros raios de sol aparecerem no horizonte. A gente jantava, bebia uma taça de vinho tinto, ficava namorando e dançava até sentir os primeiros raios do sol. Então eu me deitava na cama e ficávamos bem abraçadinhos até a escuridão voltar aos meus olhos. Mas eu era feliz, por isso não me revolto pelo que eu consegui, porque mesmo sendo metade da luz que eu poderia ter, ainda assim foi muito mais do que eu jamais sonhei na vida. Não fui feliz pela metade, seu Rodrigo. Fui feliz por inteiro, em cada segundo de luz que passei ao lado de Consuelo. Fiquei em silêncio, querendo entender como o amor podia ser tão forte como aquele. Mas eu creio que não precisava de mais nenhuma palavra, nenhuma explicação. Mesmo assim, antes de abrir o portão de sua casa para entrar, Orfeu se virou para mim e completou. A felicidade não se mede pelo todo, mas pelas coisas pequenininhas que, mesmo parecendo sem importância, fazem toda a diferença na vida de um homem quando elas são abundantes. Nessa hora nem preciso dizer que Pedro me olhou com aquela cara de tá vendo? Não foi isso que eu te disse? Assim que partimos, Orfeu fechou o portão e caminhou até a porta de sua casa. Antes de entrar, ele pensou no que havia sentido quando nos viu chegando no bordel. Não tinha como negar. Era a mesma energia que sentiu quando encontrou o anjo com o cabelo de escovinha. E foi por esse motivo, diferente das outras noites, quando ele fechava a barbearia às 23 horas e ia embora, que ele resolveu permanecer no local na esperança de que ele, o seu anjo, estivesse por perto. Mas em seu lugar, ele viu Pedro, que caminhava animado até o cabaré, tentando me convencer de que seria uma boa ideia participar do campeonato. Mas anjos não entram em cabarés, ele pensou, desapontado assim que nos viu. Porém, por mais que ele se negasse a acreditar, bem ali na sua frente estava um ser com tanta energia que só podia ser um anjo. E ele ficou até o dia raiar. Assistiu à competição até o final, não porque quisesse algo de Pedro, mas porque precisava sentir novamente aquela energia, aquela luz que emanava de seu corpo. E era uma luz de amor, uma luz de conforto e esperança, mas que carregava uma dose imensa de bom humor, uma alegria quase infantil. Estar perto dele faz a gente querer rir, pensou enquanto preparava o café da manhã. Você sabe que eu gosto de só uma colherzinha de açúcar no café, amor. Orfeu falava sozinho, imaginando Consuelo ao seu lado, rindo da mania que ele tinha de beber café para dar sono. Você é engraçado, nunca vi ninguém beber café para dormir. Era incrível, mas Orfeu ainda podia ouvi-la rindo de mais uma de suas manias. Depois de tomar o seu café, Orfeu foi até o quarto e abriu as janelas. Orfeu podia sentir na pele o calor que atravessava as cortinas brancas do quarto. Como isso é bom, Consuelo. Posso não ver a luz do sol, mas gosto do seu calor que me acalenta, que me envolve em um abraço bem quente. Antes de deitar, Orfeu ajeitou o seu travesseiro e depois fez o mesmo com um outro travesseiro que ele ainda guardava para sua amada. E como sempre fazia antes de dormir, conversou com ela,
contou como tinha sido o seu dia. Orfeu sabia que Consuelo não estava lá, mas continuava conversando porque assim diminuía a solidão. Eu sei disso porque muitas vezes eu conversava comigo mesmo só para tentar diminuir a dor de viver só, sem ninguém ao meu lado. Falar sozinho, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de loucura, mas uma forma de não se deixar enlouquecer. Orfeu se deitou na cama e ficou abraçado ao travesseiro que era de Consuelo. Sorriu um sorriso carregado de saudades e começou a cantar bem baixinho, como se fosse para ela. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Não teve tempo nem de terminar. Sua voz foi se calando, ele sentiu a respiração diminuindo, o coração acelerou, parou, voltou a acelerar e parou de vez. Bendita seja a morte que vem me buscar. Ele sorriu e agradeceu pelos seus últimos momentos na terra. Mas com a morte veio a luz. Mansamente, as luzes que entravam pela janela devoravam a escuridão, e pela primeira vez ele pôde ver a luz do dia. Não a luz de um dia comum, mas a luz de um belo dia de sol. Mas ele estava morto, sabia disso, e com a morte nada mais importava. Não havia pressa, não havia medo, nem mesmo a lógica fria de achar que tudo não passava de uma alucinação. Foi então que Orfeu notou que as cortinas do quarto balançavam com o vento que entrava pelas janelas, que deveriam estar fechadas. Ele lembrava de tê-las fechado um pouco antes de se deitar. Mas que importância tinha isso agora? Afinal, o que ele mais queria era olhar através das janelas, diretamente para o céu. Que céu lindo, meu Deus! Que céu maravilhoso! Como seria bom poder correr até o quintal e ver de perto o dourado do sol se derramando sobre as pétalas das flores do quintal. Mas ele estava paralisado, preso à cama. Sua alma podia ver tudo, sentir tudo, mas seu corpo sem vida ainda o mantinha aprisionado. Nesse momento, ele pensou na arrumadeira, assim, a Matilde, que já estava para chegar para arrumar a casa. Pobre Matilde, vai levar um susto quando me encontrar morto. Eu, ao imaginar a cara de espanto que ela faria. Enquanto se divertia pensando na pobre Matilde, Orfeu percebeu que seu corpo não estava mais pesado. Agora ele podia mexer os braços e as pernas, podia até sentir seu coração batendo. Então ele pulou da cama em um salto, aliviado por se ver livre do seu corpo sem vida. Era estranho se ver assim, em espírito, olhando para o próprio corpo. Ele tocou sua face, seus olhos e acariciou seus cabelos. Adeus, meu velho amigo. Ele se despediu de seu corpo. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som de Glenn Miller. A música vinha de todos os cantos, do teto, das paredes, do chão, de todos os cantos. Mas era um som gostoso, agradável, tocado na medida certa, nem alto demais, nem baixo demais, apenas no tom cadenciado da batida de um coração ansioso que agora se via diante de seu grande amor, Consuelo. E ela estava diante dele, perto da porta do quarto e do lado da janela aberta, cujo vento brincava com as cortinas que, agitadas, encobriam e revelavam a imagem de Consuelo. E como ela estava linda! Estava linda como sempre. Usava o mesmo vestido de renda creme, bem clarinho, que usou quando juraram o amor eterno. Podem nos proibir de entrar na casa do Senhor, mas não podem impedir que ele ouça os nossos juramentos. Repetiram juntos, lembrando daquele dia em que se sentiram dois rebeldes apaixonados que se casaram por conta própria do lado de fora da igreja. E ao lembrar daquelas palavras, Orfeu riu, satisfeito por ela ainda lembrar daquele dia. Você ainda se lembra, Consuelo? E ela respondeu, nunca esqueceria um dia tão importante, Orfeu. E então, conforme o vento agitava as cortinas, Consuelo começou a se transformar diante dos olhos de Orfeu.
Ano após ano, dia após dia em que viveram juntos, foram se revelando sob a luz do sol. E todos os rostos, todos os sorrisos de Consuelo, todos os penteados que ela usou, todas as roupas que ela vestiu em todos os anos em que viveram juntos, tudo o que ele nunca pôde ver durante o dia passaram diante de seus olhos. E viu toda a alegria em seu rosto quando ela soube que seria a mãe. Era uma avalanche de sentimentos, de lembranças que estavam vivas, mas que nunca tiveram uma imagem até aquele dia. E tudo se revelou naquela manhã de sol, naquele quarto onde dormiram por tantos anos juntos, até que os dois se viram jovens, exatamente como estavam no dia em que se viram pela primeira vez. Então Consuelo estendeu as mãos que Orfeu segurou junto ao seu peito, apertando bem forte, e depois partiram. Como sempre, de mãos dadas, como sempre, apaixonados.